Aprender a ver com os meus olhos e a pensar por mim. Esta foi sem dúvida a contribuição do Colégio Nossa Senhora das Dores para minha formação pessoal, profissional e cidadã. Como sabemos, a educação, além de um caminho, é um percurso. O caminho dissociado das experiências de quem percorre é apenas uma proposta de trajeto, uma intenção, um projeto, não um percurso, muito menos a nossa escolha consciente. O caminho enquanto projeto está lá, mas só existe de fato quando podemos narrá-lo como resultado de um percurso, e só o percorremos quando o identificamos conosco. É neste exato sentido que quero registrar um momento especial da minha vivência escolar. O que mais fortemente me permite, hoje, ressignificar essa experiência, objeto do meu relato, é o fato de acreditar que só o distanciamento nos propicia um julgamento isento da paixão e da cumplicidade, que o momento da cena nos impede. Munida desta isenção, começo por afiançar que, mais do que um projeto pedagógico, formalmente elaborado, o que verdadeiramente sempre distinguiu o Colégio Nossa Senhora das Dores como escola de formação humana é o fato de que a sua prática educativa sempre esteve muito mais voltada para a vivência da ética universal dos valores do que para a mera transmissão de conteúdos disciplinares, tão mutáveis ao longo da história. Ou seja, as dominicanas sempre se preocuparam mais com o como ensinar do que com o que ensinar. E isto, ao longo da história do colégio, tem sido, sem dúvida, o seu diferencial. Daí que o sentimento de pertença profundamente arraigado entre os membros da sua comunidade, professores e alunos, e a consciência dos direitos e deveres, que dele decorre e que liga uns aos outros. Não se aprende nos livros, mas se faz na experiência cotidiana de relacionamento e solidariedade, vivenciada entre os que estão mais próximos. Neste sentido, o currículo ensinado, entendido como um conjunto de experiências e atividades escolares, intencionais ou não, envolvendo todos os agentes da cena escolar, hoje tão valorizado pelos estudiosos como responsável pelo que de verdade se aprende na escola, sempre esteve lá, a nos demonstrar, de forma contundente, que a formação do aluno como pessoa e cidadão não resulta de um rol de disciplinas logicamente encadeadas e organizadas, por uns poucos, os que se julgam donos do saber, para muitos, mas é fruto do que realmente se vivencia na escola. Com estas considerações iniciais, pretendo narrar o como e o porquê o Colégio Nossa Senhora das Dores me ensinou a ver com os meus olhos e a pensar por mim, condição essencial e substantiva de uma educação que se faz no exercício da cidadania. Foi uma experiência inesquecível. Citando Alberto Caeiro, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. O essencial é saber ver. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Repetidas vezes tenho dito que nada me alegra tanto quanto o fato de ser professora. Minha grande paixão é a educação. Mas não posso me conformar com os absurdos que em seu nome são praticados. Os ensinamentos inúteis, a perda de tempo, a comparação entre desiguais para se concluir sobre a qualidade do que se pensa ensinar, a irracionalidade dos exames e, por que não dizer, dos vestibulares, dentre outros. O que pretendo com este relato é compartilhar uma constatação sobre o ato de educar, aprender, que para mim, hoje,
tornou-se uma convicção. O fato de que não podemos comparar com ninguém aquilo que o nosso trajeto pessoal nos permitiu aprender. Como acredito que só aprendemos em resposta a um desejo. Digo, com certeza, só o sujeito sabe o que sabe. Ninguém sabe mais, ou melhor do que o outro, como julgam os avaliadores de plantão. Por outro lado, sabemos que avaliar é mais que preciso. Mas indagamos. Sob que parâmetros? Esta a grande questão. O que é importante saber? O que deve ser valorizado pela escola? No intuito de colaborar com esta reflexão, faço o relato de uma experiência que considero estar na gênese das minhas conclusões sobre o que considero importante no ato de educar. Eu estava com 12 anos e frequentava a então 2ª série do curso ginasial, o que hoje corresponde à 6ª série do ensino fundamental. Era o dia da prova mensal de matemática, disciplina que me encantava, pelo desafio dos cálculos, mas cujo significado eu ainda não tinha descoberto. Talvez, exatamente por isso mesmo, estava eu convencida de que não poderia perder mais uma chance de sair-me bem na avaliação mensal. Por isso, eu estava ali respondendo à convocação. Era meio-dia e as alunas, naquele tempo só alunas, se aproximavam da entrada do colégio quando um carro de divulgação de notícias e eventos anunciava que a União Estudantil Berabense estava convocando todos os estudantes secundaristas para que aderissem ao movimento de greve contra o aumento abusivo das anuidades. Fiquei atônita. Entrar ou não entrar na escola? O dever de estar presente à prova me dizia que sim, mas a minha consciência cívica, desenvolvida até aquele momento, sem intenção determinada, através unicamente da prática da ética cristã vivenciada no colégio, me fez, de súbito, entender a educação como direito de todos e levou-me a aderir repentinamente ao movimento. Até aquele momento, eu julgava nada saber sobre a importância da participação ativa nas decisões da vida da comunidade. Mas aí, tomada da emoção do momento, constatei maravilhada que tudo o que no dia a dia eu tinha vivenciado na escola, em termos de princípios de solidariedade, de justiça e de respeito ao outro, estava a me encorajar a fazer, naquele instante, a minha opção. Não entrar na escola. Afinal, as contas da vida são mais reais do que as da escola e nos dizem muito mais respeito. Entretanto, qual não foi a minha surpresa quando minha irmã, se não me engano, Aspásia era seu nome, segurou-me pela gola do uniforme e, arrastando-me para dentro, foi dizendo: "Seu lugar é aqui, onde estão os seus compromissos." Não tive como resistir, mesmo porque os meus argumentos, só naquela situação, começavam a se organizar. Afinal, o que é mais importante, o compromisso com a didática ou com a vida? Eu começava a questionar. Entrei, mas não estava convencida de que havia feito certo. Indignei-me, e esta foi minha grande aprendizagem. Vendo com os meus olhos e aprendendo por mim, soube naquela hora o que era mais importante. Optei, movida pelos valores éticos assimilados, e deixei a matemática de lado, o que jamais me prejudicou no decorrer da vida, mesmo porque os conteúdos a gente só os aprende quando os percebemos como verdadeiramente necessários. No colégio, aprendia-se também disciplina e convivência. Assim, durante a organização da entrada para a sala de aula, as campainhas tocavam 3 vezes. A primeira, para que as alunas se colocassem em fila. O segundo toque solicitava o silêncio.
e o terceiro indicava quando a fila poderia se encaminhar para a sala de aula. Após o segundo sinal, senti que era chegado o momento de fazer a minha hora, de falar por mim. Saí da fila e gritei: "Greve!" E qual não foi o meu espanto, e creio de todos os que se encontravam no pátio, quando um coro enorme de adesão voluntária se fez ressoar: "Greve!" As reações foram rápidas, e uma Tarsila, a encarregada da disciplina do recreio, imediatamente perguntou: "Quem gritou?" Colocando em prática mais um dos princípios de convivência assimilados no dia a dia da escola, saí da fileira e apresentei-me. Eu gritei. E um silêncio intenso se fez. "E quem mais?" perguntava a curiosa irmã. E como ninguém mais se apresentou, novamente respondi: "Eu." "Bem, você nós já sabemos, mas quem mais?" Protegida fiquei. Ou pelo medo do castigo, pouco provável, pois esta não era a prática comum, ou pela sabedoria companheira de que a vida, mais do que a organização escolar, acadêmica e didática, exige postura. E às vezes, como no caso, é mais importante ser solidário no silêncio do que mero cumpridor de obrigações para se obter o que se deseja. Foi o que aconteceu. Ninguém mais se apresentou e não houve acusações. Mas o peso daquela cena ficou, e com ela a compreensão de que a educação e a aprendizagem transbordam o limite da escola e, sobretudo, dos programas previamente organizados. Por vezes, elas chocam com as escolas, como tem insistido Rubem Alves. Creio que naquele dia não pude perceber isso com tanta clareza, mas hoje, com o distanciamento necessário, sei que naquele momento aprendi algo que jamais esqueci: a capacidade de indignar-me diante das situações de injustiças que a vida nos apresenta.